O Estatuto do Desarmamento foi uma construção política feita com a sociedade e teve efeitos. Reduziu o número de mortes, que já é absurdo, continua sendo absurdo. Como é que nós vamos agora derrubar esse estatuto e permitir que pessoas, até criminosos, tenham legitimamente arma? Isso é um escândalo. Eu faço um apelo que se recuse a essa votação que houve na comissão especial e que o plenário mantenha o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento salvou vidas, segundo várias pesquisas realizadas nos últimos anos. O número terrivelmente elevado de homicídios no Brasil, 56 mil por ano, seria ainda muito maior se não tivesse sido aprovado e implementado o Estatuto. Além disso, pesquisas internacionais têm demonstrado que mais armas correspondem a mais mortes. A ideia de que uma pessoa armada está mais protegida é um equívoco. A ideia de que ter uma arma em casa torna a família mais segura é um erro grave. Por tudo isso, a tentativa em curso na Câmara Federal de revogar o Estatuto, desconfigurando-o, é um retrocesso de dimensões verdadeiramente trágicas. Nesse momento, é preciso apelar à consciência dos parlamentares e da própria sociedade para que seja preservado o Estatuto do Desarmamento. Este é um apelo em nome da vida. Não permitamos que mais uma conquista do povo brasileiro seja destruída. O Brasil já tem muita violência. Não é possível torná-la ainda maior. Mais armas, mais violência. Menos armas, menos violência. O Estatuto do Desarmamento precisa ser defendido com toda a energia. Menos munição para a violência, mais força para a paz. Preserve o Estatuto do Desarmamento. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. São quase 60 mil mortes violentas por ano, a maior parte delas cometidas por armas de fogo. Exatamente por isso, a apreensão de armas de fogo tem sido uma das políticas mais bem-sucedidas na redução dessa violência. Tem dado certo em várias cidades e estados brasileiros. O projeto de lei que propõe alteração no Estatuto do Desarmamento vai na contramão dos nossos esforços para reduzir essa violência. Não se iluda. Aumentar a venda de armas, como propõe a indústria de armamento, não vai resolver a situação. Ao contrário, vai agravar o quadro. Diga não à alteração do projeto de desarmamento no Brasil. O Estatuto do Desarmamento é um instrumento importantíssimo e um instrumento moderno de proteção de vidas. Ele não deve, ele não pode ser alterado. O Estatuto do Desarmamento mexe com o que o ser humano tem de mais sagrado, que é a sua própria vida. Armas devem ser usadas e portadas por quem tem habilitação para isso, que são as forças policiais, e ainda serem usadas somente no estrito cumprimento do dever legal. Presidente, pediria que somasse com um tempo de orientação. Presidente, esse fim de semana, andei refletindo sobre essa votação que nós estamos fazendo aqui hoje. E me veio à mente... Pediria que o tempo rodasse, porque senão a gente vai ficar aqui a tarde toda, gente. Obrigado. Obrigado, deputado Fraga. Então, senhor presidente, eu refleti esse fim de semana e me recordo que o bordão daqueles que defendem o relatório do relator, do ilustre relator, é de que os bandidos estão armados e os homens de bem estão desarmados. E eu fiquei pensando, presidente, o que é que eu iria dizer aos meus filhos se esse relatório fosse aprovado? Eu ia dizer aos meus filhos que a Câmara de Deputados do seu país, por não ter capacidade de criar meios e condições para desarmar os bandidos, eu vou armar os homens de bem? Eu ia dizer aos meus filhos, nós vamos dizer aos nossos filhos, que eles devem se armar porque nós não acreditamos na polícia, porque nós não acreditamos na segurança, porque nós não acreditamos no Estado brasileiro. É isso que nós vamos dizer aos nossos filhos, presidente? Nós vamos dizer aos nossos filhos que a nossa luta pelo direito,
que a nossa luta pela justiça, que a nossa luta pela paz, nós abandonamos ela? Nós vamos dizer aos nossos filhos que se armem? É isso que nós vamos fazer? Eu vou dizer aos meus filhos, a quem eu defendi a vida inteira, o respeito ao outro, a vida do outro, a integralidade do outro. Eu vou dizer ao meu filho, e nós vamos dizer aos nossos filhos, que nós abrimos mão de construir uma nação, que nós abrimos mão de construir um aparato que nos dê segurança, porque se os bandidos estão armados, nós não temos como desarmá-los. E por isso, todos devem se armar. Eu vou permitir que na minha casa e na casa dos meus amigos entrem armas. Eu vou ter que me permitir a conviver com armas no seio da minha família, aonde sempre imperou o amor e as relações. É isto que a Câmara de Deputados vai dizer aos jovens desse país, aos nossos filhos? Senhor presidente, ao dizer sim às armas, nós também estamos dizendo à juventude das periferias que se sente maltratada, que se sente desrespeitada, que se sente violentada pela situação, que nós vivemos de desigualdade nesse país, também que se armem. É isto que nós vamos dizer a eles? O que é que nós vamos dizer às famílias dos policiais que vão tombar por esse armamento geral da sociedade? Alguém vai chorar por eles? Já choramos por tantos. Vamos chorar por mais? Alguém vai dizer a esses policiais que a Câmara de Deputados está simplesmente, como diz Beltrame, aprovando um banho de sangue? É isso que nós vamos dizer aos policiais que têm a tutela da vida e que lutam para nos defender, que nós estamos armando a sociedade para que eles tombem? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que nós aqui vamos estender às nossas famílias, aos nossos futuros, o fracasso nosso de enfrentar o crime e enfrentar os bandidos. Eu não acredito que o Congresso do meu país vai armar uma sociedade porque não acredita nas polícias e no Estado. Eu não acredito que nós vamos aqui permitir crescer a letalidade contra as polícias e a segurança, para engordar os lucros das empresas de armas que querem a desregulamentação e vender os seus lucros com a morte. Eu não acredito. E acho que aqueles que são pais, aqueles aqui que sabem o que representa uma palavra como do pastor Malafaia, como representa uma palavra de um Dom Leonardo da CNBB, das igrejas, das academias, não podem. Nós não podemos concordar que é o dente por dente, olho por olho, a pena de talião e o nosso fracasso. O nosso fracasso será desfigurar o Estatuto do Desarmamento. Eu não eduquei meus filhos, nem nós educamos os nossos filhos para não crer no seu país, não crer na segurança, não crer na nossa capacidade de enfrentar o mal e o crime. Portanto, senhor presidente, essa proposta, como pai, como cidadão, como patriota, como cristão, eu digo não a ela, senhor presidente. E peço a todos aqueles que acreditam que é possível construir ainda um país, que digam não a essa proposta. Digam sim à vida, à cultura de paz e não à cultura da morte. Muito obrigado a todos. Estatuto do Desarmamento. Foi um avanço no país, o Estatuto do Desarmamento, para aqueles que são da cultura da paz, que são pregadores da paz, como nós, e que somos cristãos. E queremos paz na sociedade. É verdade que o país é violento? É violento. É verdade que temos medidas a tomar muito sérias, temos fronteiras abertas, esse país precisa do Ministério de Segurança Pública, polícia reciclada, bem remunerada, respeitada, a comunidade integrada com a polícia, uma série de coisas. Não é mudando, não é destruindo o Estatuto de Desarmamento que nós vamos mudar o quadro da violência. Muito pelo contrário, nós vamos instalar pior do que uma guerra civil, como acontece na Síria hoje, num país já tão violento como o nosso, armar a sociedade. Onde você já se viu, professor, poder dar aula armado, o cidadão ter 6 armas em casa, sem munições? Ora, isso é o fim do mundo. Tudo na vida precisa de reparo, porque nada é o suprassumo do suprassumo. Esse estatuto também precisa. Como, por exemplo, deixa eu pontuar para você, o sujeito do campo, o sujeito da fazenda, para mim,
esse item que trata dessa questão, ele precisa ser melhorado. Tem muita coisa para ser melhorada. Agora, a lei é feita da regra para exceção. E nós não podemos tratar a exceção como se ela fosse a regra. Tem problemas na exceção e não na regra. Ligue para o seu deputado federal. É a grande batalha hoje, essa semana inteira, lá na Câmara dos Deputados. Não vamos permitir que destrua o Estatuto do Desarmamento. Porque se por acaso isso acontecer lá na Câmara, aqui no Senado, nós faremos uma grande luta para que nada disso aconteça. Senhor presidente, sobre o tema Estatuto do Desarmamento, é verdade que nós temos que nos mobilizar. A construção para que chegássemos a esse momento, e Vossa Excelência foi comandante em chefe, e aliás, precisamos lhe dever honras nesse processo do Estatuto do Desarmamento. O nosso país, senador Petecão, ainda é muito violento, mas muito mesmo. Mas ele era muito mais antes do Estatuto do Desarmamento. Nós não podemos decidir no afogadilho e decidir, senador Jorge Viana, pelo ódio e pela necessidade de fazer justiça com as próprias mãos. Se o país é violento, ele era muito mais. Se matava muito mais. Eu postei um vídeo ontem nas redes sociais dizendo que é um lobby por trás de tudo isso, tentando desconstruir o Estatuto do Desarmamento e a indústria do armamento, e há um grupo de pessoas fazendo coro com isso, porque diminuir a violência no país, senador Jorge, é um conjunto de medidas a ser tomados. Começa com a família, com a criação de filhos, com a educação de filhos, começa com o fechamento das nossas fronteiras, com o melhoramento das nossas polícias, com a educação da sociedade. Ora, nós ficamos mais vulneráveis armados do que desarmados. Essa história de que o cidadão de bem tem que estar armado para enfrentar o bandido. Quem é o cidadão de bem? Porque um homem que trabalha, um homem que tem família, um homem que tem salário, que sustenta bem os seus filhos, no final de semana ele vai num bar tomar cerveja com seus amigos, continua sendo um homem de bem, e lá sai uma briga, ele acaba assassinando alguém, foi um homem de bem que matou alguém. Então esses argumentos não valem. Ontem eu postei nas redes sociais um vídeo falando do meu posicionamento contra a destruição do Estatuto do Desarmamento. Nada é tão bom, senador Jorge, senador Renan, que absolutamente não precisa de reparo. Se o Estatuto precisa de reparo, vamos reparar, mas o reparo é na exceção e não na regra. Vamos tratar da questão do caseiro que vive lá no sítio. Eu penso que ali tem questões a serem melhoradas, mas não destruir o Estatuto. Sabe o que aconteceu? Dos milhares de acessos nesse meu vídeo, que passa de 3 milhões, muita gente entrou para dizer: eu admirava o senhor, não admiro mais. Eu votei no senhor, não voto mais. Estou decepcionado. Vocês vão continuar decepcionados. Se deixou de me admirar, paciência, é porque nunca admirou. E o exercício do meu mandato tem relação com a minha consciência. E eu não posso fazer aquilo que não acredito. Então nós precisamos manter o Estatuto do Desarmamento, porque não é armando a sociedade que nós vamos diminuir a violência dessa sociedade. Nós somos da cultura da paz. Nós somos cristãos e não vamos permitir que a bancada da bala, que está a serviço das grandes empresas e a indústria do armamento nesse país e fora dele, possa transformar num monstrengo ou destruir aquilo que certamente foi e deve continuar sendo importante para o país, que é o Estatuto do Desarmamento. Há uma tentativa que acontece desde que o Estatuto do Desarmamento foi criado, há 13 anos atrás, de desfigurar o Estatuto, que tem dado uma grande contribuição em poupar vida. Só nos últimos anos foram 160 mil vidas. Então é preciso fazer uma frente pelo controle de armas e, obviamente, de defesa do Estatuto do Desarmamento. Esse é o nosso grande propósito. Olha, se a arma é autodefesa, como justificar
9 armas por cidadão, 5.400 munições. Não faz muito sentido isso, não faz sentido. E que nos preocupa ainda mais, essa eu chamo em especial, é que eu sou um policial militar, subtenente da Polícia Militar de Minas Gerais. Nós somos a categoria profissional que mais morre vítimas de arma de fogo nesse país. Então quem vai para o primeiro combate é o policial militar. Vai poder passar de 6 armas a comprar 9, porque de 300 munições vai poder comprar 28.000. Por que reduz a idade de 25 para 21 anos? Eles não argumentam, porque é indefensável do ponto de vista da segurança da família brasileira. Agora, do ponto de vista de dos negociantes de armas de fogo e de munição, aí tem toda a lógica. O Estatuto do Desarmamento ele foi uma conquista da sociedade, foi uma lei conquistada pela própria população. A população foi às ruas pedir a aprovação do Estatuto, né? Então, é essa mesma sociedade civil que está agora pedindo que se permaneça esse controle de armas que foi conquistado em 2003, né? Que ele pode até ser aperfeiçoado, mas ele não pode ser destruído, desmontado, como querem os defensores desse projeto de lei que está em tramitação aqui no Congresso. O armamento, andar com uma arma no bolso, na verdade eu tenho uma solução rápida para o conflito, mas não tenho como evitá-lo. Então, esse, na minha opinião, esse é um grande erro, e é um erro que interessa a um grupo econômico, que está defendendo o interesse financeiro dele, né? Não a sociedade de fato. A arma foi concebida para matar, ela não é instrumento de defesa. Instrumento de defesa é um colete à prova de balas. A ameaça aqui é uma ameaça forte, é uma indústria poderosa que está por trás de alguns parlamentares que estão querendo a liberação das armas. O momento é difícil porque a população está acuada na questão da segurança, isso é fato. A articulação está começando hoje, é um dia histórico esse dia 9 de setembro, porque está começando a articulação para tentar barrar esse retrocesso que tem consequências, inclusive, não apenas sociais, mas espirituais para o nosso país. De que procura atualizar a atual lei de controle de armas, de fato destrói a atual lei de controle de armas, né? Mantém as aparências, mantém o acessório, no fundamental tira das forças públicas de segurança do país a possibilidade de controlar as armas de fogo no país. E vou explicar por quê. Em função do meu papel na elaboração da lei atual, eu fui consultor e eu fui contratado pela ONU para trabalhar em políticas de controle de armas em 15 países, e assim eu fiz. E tenho tido a maior dificuldade de explicar por que se quer derrubar a lei brasileira. Porque a lei brasileira é exaltada no mundo inteiro como uma das mais avançadas e democráticas do mundo. 16 países mudaram suas leis de controle de armas, inspiradas na lei de controle de armas brasileiras. E quando eu explico as mudanças que se quer fazer, eles realmente dizem: mais uma vez, a indústria de armas e munições está preocupada com seu faturamento, porque é a única explicação possível em função das propostas que se faz. Isso a nível internacional. Eu tenho dificuldade de explicar o que se passa no Brasil. Lá fora nós somos aplaudidos, eu sou convidado para explicar a nossa lei, colaboro com forças armadas, com polícia, com juízes, desembargadores, e no Brasil os nossos querem derrocar a nossa lei. Com licença, o que diz? Com licença, o senhor disse 16 países, pode mencionar? Eu não vou porque eu não tenho tempo, no final, se tiver tempo, eu menciono, porque estive em todos eles, né? Ao final eu satisfaço, senão o meu tempo é pouquíssimo. Eu vim do Rio, só tenho 10 minutos para falar, desculpe. O que diz a pesquisa nacional? O mapa da violência, que hoje é tão consagrado, respeitado, que até as instituições financiadas pela indústria de armas o citam como fonte, né? Diz que houve uma redução, salvou-se 160 mil vidas
a implementação do Estatuto no Brasil. O que diz o IPEA, consagrado Instituto de Pesquisas? Antes do Estatuto, o aumento dos homicídios no Brasil crescia a proporção de 8% ao ano. Depois do Estatuto, cresce a proporção de 1%. São números frios, não é ideologia. É isso que diz. Quer dizer, é uma das políticas de segurança pública que mais resultado tem dado no Brasil. E quer exatamente derrubá-la. Por quê? Ao ler, realmente, eu lia e relia para ver se eu tinha entendido bem. A maioria dos países, o cidadão compra duas armas, uma arma curta e uma arma longa. Já se botou no Estatuto, que me pareceu excessivo, 6 armas para autodefesa. 6 armas. Quer-se ampliar para 9. Justificativa nenhuma. Os bandidos aplaudem. Porque em um ano foram roubadas de residências no Brasil 30 mil armas. Em um ano, segundo a Polícia Federal. Quer dizer, eles vão ter muito mais armas para roubar. A Polícia Civil do Rio constata que 60% das armas dos bandidos são roubadas de residências. Portanto, os bandidos agradecem. Munição. Por acaso fui eu que sugeri aos deputados que pusesse o limite de 300 munições por ano para autodefesa. Mais que suficiente, mais que suficiente. Quem quer treinar, vai para o clube de tiro. Aqui temos um professor, né? Aí pode ter muito mais munição. Querem ampliar de 300 munições para 4.500 munições para serem roubadas de nossas residências. Quer dizer, vê-se claramente quem é que redigiu esse artigo. Quer dizer, é evidente que é o produtor de munição. Bem, quer-se ferir de morte o coração da lei, que é a proibição de que as pessoas andem armadas na rua. O Instituto Vox Populi e depois o Instituto Census de Pesquisa comprovaram que mais de 78% dos brasileiros são contra que as pessoas possam andar armadas na rua. E respondem, quem tem que andar armado na rua é a polícia. Uma coisa é ter arma em casa, coisa que a lei garante, não é uma lei de desarmamento, é uma lei que garante ao cidadão ter arma em casa. Outra coisa é andar armado na rua, pois quer se liberar, abrir a porteira, né, para que o cidadão... E isso é colocado como inovação, é um retrocesso à situação da época da ditadura militar. Realmente, a questão do porte é escandalosamente, porque quer-se criar mecanismos para a venda de mais arma. Publicidade. Qualquer regime democrático responsável tem a obrigação de controlar produtos perigosos. Assim é o fumo. O cidadão tem direito de fumar, sim, né? Mas há restrições na publicidade para não se motivar a juventude, não se incentivar o consumo de um produto perigoso. Que dizer de arma, que é um dos produtos mais perigosos que existem? Libera geral a publicidade. Nós vamos estar vendo televisão, novela, meu filho vai estar lá vendo o anúncio de arma. Hoje, publicações especializadas. Quem quer ter arma, tem o direito, tem todas as fontes de informação. Libera geral. O modelo é o americano. Agora, nos Estados Unidos, estão produzindo armas coloridas para mulheres, para que ela possa combinar a cor do sapato com a cor do revólver. Quer dizer, é esse nível de insanidade de querer motivar o cidadão a comprar um produto perigosíssimo, que é um modelito que a nossa indústria segue. Quer dizer, publicidade geral, vamos comprar, compra minha gente, que é muito bom. Nós temos uma sociedade extremamente armada para voltar ao faroeste que nós já vivenciamos. Jovem, quem mais mata, quem mais morre é a juventude. Estatísticas de guerra civil. A proporção é de 4 mais jovens mortos em relação à população em geral por armas de fogo. É um escândalo, é um genocídio. Elevamos a idade para 25 anos. Quer se reduzir, quer se armar a juventude para que matem mais. Ironicamente, depois vão defender a redução da idade penal. Eles querem punir os mais jovens e querem armar os mais jovens. Quer dizer, é uma insanidade e não há justificativa, porque, evidentemente, como vai justificar armar-se mais os jovens? Não, a proposta é insana.
Eu me surpreendi, as propostas anteriores eram até razoáveis, há muita coisa na lei que eu estou muito disposto a colaborar para que se modifique, para que se aperfeiçoe. A questão, por exemplo, da dificuldade de se comprar uma arma, muitas vezes que a Polícia Federal faz exigências descabidas. Contem comigo, contem conosco. Agora, realmente, criar mecanismos de incentivo de compra de armas para que a juventude se arme mais ainda, realmente é imoral do ponto de vista da segurança da população. Penas. Agora, a pessoa é criminosa, processada, condenada, pode comprar arma. Ah, não foi doloso, pode comprar. Onde é que nós estamos? Quer dizer, é um projeto para favorecer os criminosos? Pela lei atual, obviamente, quem está condenado não pode comprar arma. Quem está processado não pode, porque há uma suspeição dele que ele cometeu um crime, até que prove que é inocente. Não, agora pode. Reduz as leis. Quem é que... Estava? Já não, ainda não. Okay. É esse o costume da casa. Mas o projeto de lei quer favorecer a quem? Aos criminosos? Ou aos homens de bem? Lá está, que é um projeto que visa atender reclamos dos homens de bem. Condenados? Criminosos? Realmente não dá. Não há coisa mais simpática do que entrega voluntária de armas. Quem não quer ter arma deve ter o direito de entregar a sua arma. Como é um produto, ele quer uma indenização por parte do Estado, é um produto, não é verdade? A tal ponto que na época do referendo, a campanha não dizia: não somos contra o desarmamento voluntário, somos pelo direito do cidadão comprar armas. Estava lá na televisão. Quem é que é contra que as pessoas que não querem ter arma entreguem a sua arma? Ninguém. Ninguém, né? Até o Viva Brasil disse que apoiava a campanha na época. Né? Ninguém. Né? O que fazem? Reduzem a indenização para desmotivar as pessoas a entregar arma. E dizem: desarmamento voluntário... tem mais um minuto. Muito obrigado. Desarmamento no mundo inteiro foi um fiasco. Onde é que nós estamos? A Colômbia, que era o exemplo de inferno que nós usávamos, olha, nós vamos acabar com a Colômbia, reduziu em 68% os homicídios por arma de fogo a partir de campanhas permanentes de entrega voluntária de armas. A Austrália reduziu em 50% os homicídios por arma de fogo através da entrega de 900 mil armas. A Grã-Bretanha reduziu em 34% os seus homicídios por arma de fogo. A Argentina em 18%. O Brasil em 15%. Quer dizer, é uma das políticas mais acertadas. Nós devemos incentivar quem tem arma em casa, não sabe atirar, não gosta de arma, que entregue a sua arma. Ou que acha que a arma traz um risco para a sua família, muito mais do que uma proteção, o que mostram a maioria das pesquisas. Né? Obrigado, senhor Rangel. Então, concluindo, como os demais, não é verdade? Eu pergunto: quem tem medo do controle de armas? Quem é contra o controle de armas? Porque é isso que a lei determina e implementa. Eu só tenho uma resposta: os bandidos e aqueles que faturam e ganham com o descontrole das armas. Obrigado, muito obrigado, senhor. Obrigado, senhor Rangel. Eu convido agora para fazer uso da palavra o senhor Hélio Beltrão. A comissão especial que estuda mudanças no Estatuto do Desarmamento promoveu um debate sobre o tema e reuniu parlamentares e especialistas nesta quinta-feira. A comissão deve votar o relatório ainda neste mês. Quem defende alterações no Estatuto do Desarmamento argumenta que a lei não ajudou a reduzir o número de homicídios por armas de fogo no país e que as armas que matam não são dos cidadãos de bem, mas aquelas que entram ilegalmente pelas fronteiras do país. Não podemos aceitar que hoje o cidadão viva dentro de casa, dentro do seu comércio, como acontece em todo o nosso país, trancado nas grades, desarmado, e o bandido solto armado. Nós queremos apenas garantir o direito de escolha para o cidadão. Aquele que quiser e tiver condições de cumprir os requisitos, ele pode sim
comprar uma arma para ter dentro da sua casa. Agora, eu concordo que o porte, que é o direito de andar com a arma, aí nós temos que dar uma apertada um pouco, ou seja, para não permitir a banalização e a gente não ter, como dizem os desarmamentistas, numa briga de trânsito você ter o cara armado e matar o outro. Não, não é isso. Mas quem luta pela manutenção da lei atual afirma que desde 2003, quando entrou em vigor o Estatuto do Desarmamento, houve sim redução de 15% no número de homicídios no Brasil. E mudar a lei só vai beneficiar a indústria de armas. O que está sendo feito aqui é uma enorme pressão da indústria armamentista e da bancada da bala, né, para armar o povo para uma guerra. A nossa lei, promulgada há 11 anos atrás, não só foi uma lei democrática, como é considerada uma das leis mais avançadas do mundo, com resultados mensurados, medidos, de ter salvo já mais de 160 mil vidas no Brasil. Uma das mudanças previstas no projeto que altera o Estatuto do Desarmamento aumenta o número de balas que a pessoa pode comprar por ano, de 300 para 4.500 balas. O relator destaca ainda outras alterações que são analisadas. O deputado Peninha, que é o autor do projeto, ele propõe 9 armas, por exemplo, para cada cidadão. E nós vamos discutir se 9 armas estão dentro daquilo que a população quer, se são 9 armas a necessidade real do povo. Ele propõe ainda diminuir de 25 para 21 anos a idade para aquele que quer adquirir uma arma de fogo. São propostas que nós estamos discutindo. E o Brasil é um país violento, segundo estudiosos. Em 2012, éramos 3% da população mundial, mas 11% dos homicídios ocorreram aqui, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Diante disso, há opiniões contrárias sobre o uso ou não de armas de fogo pelo cidadão comum. Uns defendem que as armas podem agravar o problema. Outros que elas podem ajudar na defesa pessoal. O debate sobre o assunto é feito numa comissão especial que analisa mudanças no Estatuto do Desarmamento. O exemplo contrário ao uso de armas pelo cidadão vem do Espírito Santo. Lá, a taxa de homicídios caiu 25% em 4 anos. A principal ação foi recolher armas de fogo. 15 mil foram retiradas de circulação. Modelo apresentado para os deputados. Segurança pública tem solução desde que tenha vontade política, que os governos efetivamente queiram enfrentar o problema. É preciso a participação de todos, do Ministério Público, do Poder Judiciário, a transversalidade da política e, sobretudo, o controle de armas e munições, porque, não tenho dúvida, essas armas que nós aprendemos no Espírito Santo são armas que foram legalmente comercializadas no Brasil na década de 80, na década de 90. Do outro lado dessa discussão estão os que defendem o direito à posse de arma. A comparação deles é simples. Dizer que acabar com as armas põe fim à violência é tão errado quanto imaginar que quebrar o termômetro põe fim à febre. Mais do que isso, o direito de autodefesa precisa ser respeitado. A possibilidade de acesso do cidadão à arma é um dos pilares da estruturação social na contraposição da sociedade com o poder de ofensividade dos criminosos. Quando se retira essa possibilidade, imediatamente há o aumento da força dos criminosos e dos ataques desses criminosos. Conflito parecido se reproduz entre os deputados. Propor revogação significa propor que a gente tenha mais armas em circulação e todos os estudos mostram, quanto mais armas em circulação, menos segurança, mais violência e mais assassinatos. As armas na mão do cidadão de bem caiu em 90% do que nós tínhamos antes do Estatuto de Desarmamento. Bem, se a lógica do Estatuto era que a arma na mão do cidadão de bem que provocava criminalidade, então nós deveríamos com isso diminuir a criminalidade sensivelmente, e nós não estamos vendo isso. Ao contrário, a criminalidade aumenta a cada dia que passa. Essa discussão segue pelo menos até agosto, quando deve ser apresentado o relatório sobre o assunto. Aí vai ficar clara uma diferença entre os convidados e os deputados. Caberá aos últimos tomar não só posição, mas também decidir. Uma menina de apenas 9 anos matou por acidente um instrutor de tiros.
A menina perdeu o controle da arma e um tiro atingiu a cabeça do instrutor. A arma era uma Uzi, uma submetralhadora usada em guerras. O instrutor, Charles Vaca, tinha 39 anos e deixou 4 filhos. Ainda abalados com a morte do pai, eles acabam de lançar na internet uma campanha para mudar a lei americana e proibir o uso de armas automáticas por crianças. Adolescentes como eu não podem dirigir nem beber, mas podem usar armas. É hora de mudar. A maioria dos estados americanos permite que crianças manipulem armas. Nesse estande, a 40 minutos de Nova York, qualquer um a partir de 8 anos pode atirar. Por causa do barulho, a gente tem de usar proteção na sala de tiro. E aqui a gente tem uma ideia da força que é preciso ter para manipular uma arma de fogo. Quem pratica tiro sabe que é preciso muito cuidado, porque num instante a arma pode mudar de direção. Cash, de 12 anos, acaba de atirar e diz que é divertido. O pai, orgulhoso, conta que foi um presente de férias. É importante ele aprender a se proteger. O dono do estande diz que em 2 anos e meio não teve nenhum acidente. E é contra a mudança na lei. As crianças devem aprender a usar as armas desde cedo, saber que elas não são um brinquedo. Os filhos do instrutor perdoaram a menina de 9 anos que sem querer tirou a vida do pai deles. E agora querem dizer isso para a menina pessoalmente. Nós sabemos que a culpa pela tragédia não é dela. Recentemente, o presidente Barack Obama admitiu que a maior frustração dele foi não ter conseguido que o Congresso aprovasse medidas que restringam o acesso a armas. O tiroteio no meio de uma sessão de cinema levou pânico aos moradores de uma cidade do estado americano da Louisiana. Os Estados Unidos acordaram hoje com mais uma tragédia aqui nos jornais, na TV, na vida de inocentes. Mais uma dessas tragédias que não tem explicação. Uma pessoa pega um revólver, uma pistola e mata gente que nunca viu na vida. Isso num país onde praticamente qualquer um pode entrar numa loja e comprar uma arma. Um programa comum. Quem nunca saiu do trabalho para ver uma comédia no cinema? Só que ontem à noite havia um homem armado que se levantou da plateia e começou a atirar para todo lado. Aconteceu em Lafayette, uma cidadezinha do estado da Louisiana. Ele matou primeiro 2 pessoas que estavam sentadas na frente dele. Macy, de 21 anos, e Gillian, de 33. O chefe de polícia, Jim Kraft, diz que o homem tinha munição adicional, recarregou a arma e voltou a atirar. Pelo menos outras 12 pessoas foram atingidas. Este é o atirador, John Russell Hauser, de 59 anos. Ele se matou dentro do cinema. John já tinha passagem pela polícia e tinha também sido internado por problemas emocionais. Longe da Louisiana, no Colorado, o júri discute se condena este homem à prisão perpétua ou à pena de morte. Em 2012, James Holmes também invadiu um cinema e matou 12 pessoas na cidade de Aurora. Pouco antes da tragédia de ontem, o presidente Barack Obama comentou: se você me perguntar qual a minha maior frustração como presidente, eu digo que é o fato de os Estados Unidos não terem leis de controle de armas, mesmo com esses assassinatos em massa constantes. O número de americanos que morrem por arma de fogo é maior do que o de vítimas de ataques terroristas. Assassinato ao vivo e viral. Tornou-se uma realidade graças a 2 terríveis facilidades contemporâneas: a de comprar armas e a de exibir-se nas redes sociais. Juntas, estas democratizações, entre aspas, produziram na última terça-feira, na TV de uma pacata cidade da Virgínia, Estados Unidos, um espetáculo que chocou o país e corre o risco de tornar-se global. Com sérios problemas psiquiátricos, o ex-repórter Vester Flanagan, armado com uma pistola automática e uma mini-câmera de TV presa na cabeça, gravou o exato momento em que matou 2 ex-colegas, uma apresentadora, seu cameraman, e feriu gravemente a entrevistada. Na fuga, antes de suicidar-se, postou nas redes a macabra sequência e depois divulgou uma carta de 23 páginas onde confessa ter se inspirado
na chacina de 9 negros perpetrada num templo em Charleston por um supremacista branco. O presidente Barack Obama reagiu prontamente, condenando mais uma vez a liberalidade do comércio de armas. O mesmo fez a candidata democrata Hillary Clinton. Já Donald Trump, o candidato preferido da direita paranoica, foi na direção contrária. Para ele, o problema não é o acesso fácil a armas, mas o número de desequilibrados à solta. Certamente Trump gostaria de eliminá-los, como fez Adolf Hitler na Alemanha. E assim caminha a humanidade.